Bom, vamos lá então. No último encontro, a gente estudou habilitação de casamento, fomos até o artigo 69, parágrafo 2º. Então, hoje iniciamos conversão de união estável em casamento, artigo 70A. Todo esse artigo, né, o caput e os parágrafos são novas inclusões. Então, não tinha essa previsão na lei civil anterior. Então, tudo que a gente vai estar falando aqui vai ser novidade. A Fran tem uma introdução para fazer com relação ao artigo união estável, aí pode ficar à vontade, Fran. Eu mandei lá no grupo um artigo que eu li sobre a união estável, porque, assim, toda vez que eu vou... Nossa, tá muito chiando, gente. É meu áudio. Tá chiando o quê? Você tá ouvindo da gente ou o seu? Parou agora de chiar? Melhorou? Melhorou. É quando você parou, quando você fechou seu áudio, melhorou, tá? Vou fazer assim, então. Tá bom. Então, gente, eu coloquei lá no grupo um link que vai para um artigo eu acho que é deixa eu ver onde que é mesmo, do notariado, do colégio do notariado, e ele fala ali sobre a união estável. E eu achei muito interessante, porque dentro desse artigo, ele vai ter várias perguntas que são relevantes antes da gente entrar no que alterou, no que o código veio ali, a legislação ela veio consolidar, a gente voltar um pouquinho no tema da união estável. Eu vou fazer essa introdução para você começar o artigo e a gente começar a pontuar o que mudou, mas eu tirei desse artigo, eu tirei alguns pontos. Por exemplo, a gente já sabia que o Código Civil ele trazia ali que a conversão da união estável ela iria ser passada por um juiz, e a Constituição Federal ela trazia que a lei deveria facilitar a conversão da união estável em casamento. Então, havia uma controvérsia entre o que dizia o Código Civil e o que dizia a Constituição Federal. Muitos estados, como a gente já tinha falado numa outra aula anterior, muitos estados, como Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, e como também São Paulo, desde 2003, 2005, tinha provimentos administrativos que já tratavam a conversão da união estável totalmente no cartório. Já era um ato praticado. E eles não se baseavam na lei, no Código Civil. Eles se baseavam na Constituição Federal. Então, assim, eles já traziam a constitucionalidade da regra para os cartórios. E aí, mais uma vez, eu penso assim, quando o registrador, quando um notário, ele está ali à frente da sua serventia, ele vai buscar pela primazia do direito constitucional. Então, vai ter legislações, regras esparsas, códigos, legislações abaixo da Constituição. E eu acho muito legal quando a gente encontra um posicionamento de registradores, de órgãos, de corregedoria, que ela fala, não, a lei está assim, mas a Constituição Federal ela diz que a gente deve facilitar, então a gente vai trabalhar conforme a Constituição Federal fala. Então, eu sempre vejo um olhar atento e uma visão bem abrangente desses registradores que falam, eu vou prisar pelo direito mesmo da pessoa. E aí, também eu já vi muitas decisões nos tribunais tentando desvalidar um procedimento administrativo de união estável para casamento, eles utilizando a lei, o Código Civil, contra a Constituição. E em muitas dessas decisões, a Constituição ela prevaleceu. Não, diz que tem que ser facilitado. Então, não, obrigatoriamente, não é um juiz que vai decidir assim, deve converter ou não. Porque a união estável, voltando para o Instituto da União Estável, ela é uma situação de fato. Ela é uma situação de fato. Então, às vezes, uma situação de fato, ela não vai ser conseguida ser provada com vários documentos. E, mesmo assim, não significa que a pessoa não vive aquela situação. Então, às vezes, a gente consegue demonstrar a comprovação da união estável, que é um fato, sem ter um documento, uma prova, um direito,
através de testemunhas, através de realmente de filiação, de coisas que uma lei federal não vai falar, ó, precisa ser de um juiz aqui para falar que vai ser convertido. Então, antes da gente falar que o artigo 70A da Lei 14.382 nada mais é do que a conversão da realidade do que estava acontecendo na serventia para a lei, agora uma lei federal, entendeu? Abaixo da Constituição. Então, ela veio simplesmente melhorar o que o Código Civil ainda não alterou. Se alguém quiser comentando se vai melhorar, pode ir melhorando, tá, gente? Não, maravilhoso. Essa mudança ela aconteceu pelas inúmeras questionamentos, vamos dizer assim, de abandono do lar, né? Então, há um questionamento hoje muito grande, porque antes os casais iam lá, regularizavam toda a união, faziam o casamento de fato, e aí, eu citei aqui a outra vez, caminhoneiro, por exemplo, aí esquece da família, passa anos sem voltar, e a família ela acaba sendo que abandonada. Só que a esposa acaba construindo outra família ou tendo um outro relacionamento, tal qual tem uma outra vivência, e acaba sendo presa aquele casamento. Então, judicialmente, até você conseguir o divórcio, porque a existência de filhos, ele fica travado. Ele fica travado. Então, para, de fato, constituir um outro relacionamento e regularizá-lo, veio, de fato, agora essa mudança, que eu acredito que, ao mesmo tempo que dá benefícios à prole, de fato, porque você imagina você depender da justiça para poder regularizar isso durante, né, principalmente no âmbito previdenciário, que é acho que um dos mais procurados, mas depois de muito tempo você tem que depender da justiça. Então, se há uma etapa para se pular, e o cartório ele pode resolver isso para você, perfeito. Essa mudança foi excelente, aos olhos de quem realmente precisava, quem estava à mercê, de fato, da justiça. Isso. Então, aí a gente... duas coisas que eu vou comentar ali que ele falou, que é muito importante, mas aí eu vou falar numa pergunta aqui mais para frente, sobre a questão previdenciária e também sobre a dissolução dessa união estável. Mas vamos lá. A união estável, né, que é a situação de fato, que basta ser pública, contínua, duradoura e ter como objetivo principal a constituição da família. Então, antes você falava em tempo. É preciso, com exceção do previdenciário, que a gente ainda não está falando, tá? Estou falando da área civil mesmo. Para ser formalizado uma união estável, a lei vinha e falava que era 5 anos, outra coisa vinha e falava não, tinha que ser 2, e depois falava outra. Hoje já não se tem mais tempo. Hoje, basta que a pessoa ela seja pública, a união estável, ela tem ali, não precisa nem ter existência de prole, então a existência de prole é uma prova, então ela tem que ser duradoura e tem que o objetivo principal de constituir a família. Não altera o estado civil, é uma situação que não altera o estado civil, principalmente na época quando eu analisava títulos e documentos, muitas pessoas elas deixavam de colocar nos seus contratos de compra e venda e escritura o estado civil. E a gente devolvia o título justamente porque não tinha o que a lei determina que é o estado civil. Então, as pessoas colocavam assim, convivente em união estável com fulano de tal. E a gente devolvia o título porque cadê o estado civil? Independente da pessoa viver em união estável ou não, o estado civil dela não é alterado. Então, ela tem que colocar o estado civil dela. Então, se ela era solteira, se ela era divorciada, se ela era separada judicialmente, teria que constar ali no título expressamente o estado civil dela, que é uma questão jurídica e não de fato. Então, até mesmo eu coloquei aqui, não altera o estado civil e conforme uma decisão da 3ª turma do Tribunal do STJ, a união estável ela deve ser declarada sempre que possível. Então, por exemplo, nós que atuamos na formalização de títulos e documentos,
pela decisão ali do STJ, a gente tem que colocar nos nossos contratos, na nossa escritura, assim, ó, a informação logo após a união estável, aliás, logo após o estado civil, tem que vir no fator convive em união estável, declara que convive em união estável com fulano de tal, ou declara que não convive em união estável. Então, o fato, pelo julgamento da terceira turma do STJ, ela diz que esse fator, se convive ou não em união estável, ele deve ser declarado sempre que possível, principalmente documentos públicos, e deve vir logo após o estado civil. Então, solteiro, vírgula, convivente em união estável. Ou divorciado, vírgula, não, declara que não convive em união estável. Então, pela decisão dessa decisão do STJ, é importante que, mesmo que a nossa parte venha aqui, por exemplo, no nosso escritório, e ela fala assim, eu sou solteira, é relevante você perguntar para mim se eu vivo ou não. Meu documento está dizendo que eu sou solteira. Mas eu falo, bom, cliente, eu preciso que você declare num documento público, lógico, que a gente vai verificar o que é importante, o que não é importante para ela declarar, lógico, né? Mas a gente, sempre que possível, o indicativo das nossas legislações é que seja declarado. Porque quando a gente declara em um documento isso, por exemplo, a gente fez um contrato, e olha a visão do direito real. A gente faz um contrato de cédula bancária, tá? A pessoa ela é solteira e está na matrícula do imóvel lá que ela é solteira. A gente vai fazer um contrato e vai constituir aquele imóvel numa alienação fiduciária. E aí, naquela alienação fiduciária, ela declarou que ela era solteira, mas que ela convivia em união estável. E a gente registrou essa cédula lá na matrícula do imóvel. A gente pode, mais para frente, numa dissolução dessa união estável, comunicar essa dívida. Apesar de aquela garantia, ela ser uma garantia única e exclusivamente de uma pessoa solteira, ela declarou naquele momento de assinatura daquela cédula, daquela dívida, que ela convivia em união estável com fulano de tal. Então, numa briga judicial de uma partilha de bens, eu poderia muito bem colocar, não, juiz, essa dívida aqui é dívida comum. Ela foi dada em garantia um imóvel dela, que era de solteiro, mas aqui no contrato dela, que é um contrato público, ela declarou que ela convivia em união estável, ou seja, quando ela adquiriu essa dívida, ela vivia com essa pessoa, ainda que não formalmente e ainda que não tinha uma escritura declaratória. Olha, então, a importância de um requisito que a gente pode utilizar numa decisão lá, entendeu? Então, e aí, eu trouxe algumas perguntinhas desse artigo que eu coloquei. E aí eu coloquei mais informações. A terceira pergunta é assim, ó, uma pessoa casada pode ter união, pode viver em união? Pode ter a união estável? E aí, esse artigo ele trouxe a seguinte questão. Os casados, mas separados de fato, eles podem ter uma declaração. Por quê? Apesar de no registro civil ele ainda estar casado, existe uma separação de fato. Então, eles podem ter a união estável, mas quando eles vão pro cartório, o que diz lá para você fazer essa declaração pública? Ele fala que não pode ter um impeditivo de casamento. Então, se você for fazer essa declaração pública, o impeditivo de você ser casado, porque a lei impõe que para casar ou para declarar a união estável perante cartório, aquela situação ela tem que ser a situação da separação de fato, ela tem que ser, né, alterada ali, ela tem que ser resolvida isso, né? Porque ele vira uma causa de não casamento. Entendeu? Então, se ele tem uma causa suspensiva de não casamento, ele também tem uma causa suspensiva de não declaração pública. Mas nada impede dele estar vivendo em união estável. Porque a situação, de fato, apesar dele estar casado no registro civil, ele está, de fato, separado. E ele está, de fato, vivendo uma união estável. Então, é importante que esse raciocínio, às vezes, seja feito para que a gente possa buscar um direito de uma pessoa que, às vezes, ainda está casado, mas, de fato, está separado. E aí, quanto ao tempo, a lei 8971 de 2004, ela precificava que tinha que ter os 5 anos.
Tá chiando, gente? Tá chiando, né? Então, tá bom. Bom, ela precificava que tinha que ter 5 anos e ela ainda falava que tinha que ter existência de prole. Isso já foi totalmente derrubado pelas decisões que já vêm. Então, essa legislação. Então, agora o critério de avaliação, ele é totalmente subjetivo. Ele é totalmente subjetivo, da forma que basta a apresentação na sociedade da união estável. Então, o fator do que a lei tinha imposto, ela foi totalmente subjetivada e agora a gente analisa o que a pessoa está vivendo de fato. E apenas para fins previdenciários. Então, quando a gente vai olhar para fins previdenciários, para a gente comprovar a existência de fato, a existência da união estável, é preciso comprovar os 2 anos ainda. Então, a Lei 13.135 de 2015 exige que para fins previdenciários tenha 2 anos. Por quê? Porque ele vai olhar o fator econômico. Então, quando a gente entra no fator econômico, para uma convivente ter direito àquele débito previdenciário, aquela pensão, aquela situação, ela tem que estar ali 2 anos convivendo para ter esse direito como meeira, como parte interessada. E aí entra no que o Elton falou, do tempo, né? Então, por isso que é importante que a gente saber que essa lei 13.000, unicamente para fins previdenciários, vai ter esse tempo, o resto não. E aí, a questão do caminhoneiro, que o Elton falou, da dissolução. Hoje, para você dissolver a união estável, você não precisa ter ela reconhecida. Então, ela não... eu quero dissolver a união estável. Mesmo eu não tendo uma escritura declaratória que eu vivo em união estável, mesmo eu não tendo um documento de que eu vivi união estável, eu posso procurar o cartório para dissolver. Essa pessoa sumiu, eu vivi um relacionamento com ela, a gente não tem patrimônio, pode fazer a pesquisa de bens, eu apresento ali perante o cartório uma pesquisa, acredito, né, que é uma pesquisa de bens, mas para me resguardar o meu patrimônio daqui para frente, eu preciso dissolver essa situação. Então, mesmo que ela não tenha sido reconhecida, eu quero declarar que ela que eu não tenho mais. Então, a dissolução perante o cartório, e agora a gente vai ler no artigo, ela vai trazer essa dissolução mesmo não tendo prova de reconhecimento, entendeu? Eu dei uma lida nessa parte e eu só acho que futuramente trará algum problema para ambos. Porque você imagina, uma pessoa que casou por interesse, casou não, foi lá, juntou com a pessoa e aí, vamos fazer união estável, bora. E fez. É um caminhoneiro, vamos dar o mesmo exemplo. Aí o cara está viajando, trabalhando, ela vai lá por um outro motivo, não sei qual, e pede para fazer a dissolução dessa união estável. Do nada, sem ele saber. Faz sentido isso. Não há uma comunicação direta, não há um registro direto, não há uma pesquisa nacional. Fica uma coisa muito vaga, muito bagunçada. Então, eu acredito que esse parágrafo aí vai ser mudado com toda certeza brevemente, porque vai trazer muito problema, vai trazer muita brecha para aqueles que, de fato, querem fazer alguma coisa pensando só no próprio benefício. Então, pode ser que realmente seja mudado futuramente, mas não é o caso, a gente tem que... Sim, mas eu acho que esse procedimento administrativo de dissolução, eu acredito que vai ter que uma regularização, assim, uma norma no CNJ, sei lá, demonstrando, e já deve ter, né, porque isso é muito avançado, 2003, 2005 já tinha um provimento que reconhecia administrativamente, já deve ter um provimento de dissolução. Então, assim, que vai ter que ser notificado via digital, vai ter que ser provado que não tem bens comuns, vai ter demonstrado que aquela dissolução não prejudica, porque se prejudicar, realmente, infelizmente, vai ter que caber ao judiciário. É o mesmo processo que já acontece já, então, assim, ele vem, de fato, para regularizar, mas, assim, ele vem citando agora como deve ser, mas quando você esbarra no cartório, você vai encontrar bastante coisa para que você consiga fazer essa dissolução. Então, não vai ser tão fácil como se imagina. Exatamente. Então, agora você pode ler, Otávio, que aí a gente entra no artigo próprio mesmo. Tá, tranquilo. Antes disso, Fé, eu queria só, para tomar nota,
Tu fez a menção com relação à presença da união estável na Constituição e no Código Civil. Tu tens os artigos? Tenho. O artigo da Constituição é 226, parágrafo 3º. Pera. Artigo 226, parágrafo 3º. Aham. E ele diz assim, ó, no artigo... Eu até coloquei aqui, eu estou fazendo um textinho para depois a gente colocar no nosso... Por isso que eu queria. É artigo 226, parágrafo 3º, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua convenção. Está na Constituição Federal, 226, parágrafo 3º. E o Código Civil, no artigo 1726, tratou a conversão dizendo: a união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. Então, ela trouxe esse pedido ao juiz. Então, o Código Civil fala pedido ao juiz e a Constituição diz que tem que facilitar. Beleza, então. Tá. Bom, antes de eu começar a leitura, eu só queria ler uma observação aqui, até para contextualizar. O artigo 70 fala do casamento padrão. O artigo 70, dentro da Lei 6.015, fala do casamento padrão, do casamento civil. E aí, a inclusão do artigo 70A trata sobre a conversão da união estável em casamento, tá? Só para contextualizar o que é o artigo 70, qual que é o tema, tá? Sim. Então, vamos lá. Artigo 70A. A conversão da união estável em casamento deverá ser requerida pelos companheiros perante o oficial de registro civil de pessoas naturais de sua residência. Parágrafo 1º. Recebido o requerimento, será iniciado o processo de habilitação sob o mesmo rito previsto para o casamento e deverá constar dos proclamas que se trata de conversão de união estável em casamento. Parágrafo 2º. Em caso de requerimento de conversão de união estável por mandato, a procuração deverá ser pública e com prazo de, no máximo, 30 dias. Parágrafo 3º. Se estiver em termos, o pedido será lavrado o assento da conversão da união estável em casamento, independentemente de autorização judicial, prescindido o ato da celebração do matrimônio. Parágrafo 4º. O assento da conversão da união estável em casamento será lavrado no livro B, sem a indicação da data e das testemunhas da celebração, do nome do presidente do ato e das assinaturas dos companheiros e das testemunhas, anotando-se no respectivo termo de que se trata de conversão de união estável em casamento. Parágrafo 5º. A conversão da união estável dependerá da superação dos impedimentos legais para o casamento, sujeitando-se à adoção do regime patrimonial de bens na forma dos preceitos da Lei Civil. Parágrafo 6º. Não constará do assento de casamento convertido a partir da união estável a data do início ou o período da duração desta, salvo no caso de prévio procedimento de certificação eletrônica de união estável realizado perante o oficial de registro civil. Olha que interessante. Parágrafo 7º. Se estiver em termos o pedido, o falecimento da parte no curso do processo de habilitação não impedirá a lavratura do assento de conversão de união estável em casamento. Bem interessante também. Essa semana, inclusive, eu tive uma dúvida aqui, que a moça do cartório me ligou para saber se ela poderia fazer uma certidão lá de união estável, um documento de união estável no cartório com data retroativa. E daí eu pesquisei, né? Na hora eu também não sabia dizer, mas me parecia que sim, porque estava atestando, né? Que a pessoa. Aí ela falou, mas daí como que eu vou fazer? Daí eu, enfim, orientei ela de que ela poderia registrar com data retroativa desde que fosse pelo regime da comunhão parcial de bens. Porque daí me parece que daí não prejudica ninguém, né? O fato deles estarem ou não, e a gente está declarando ou não. Então, eu acho que
É isso que a Tainá falou ali, olha que interessante. É isso aí, como é que eu vou indicar a data se eu agora estou convertendo em casamento, se o casamento é a partir da data que foi registrado esse assento do casamento? Então, não sei também até que ponto que vale a pena, se eles querem comprovar essa anterioridade, converter a união estável em casamento, né? Então, eu fiquei sinceramente, muito em dúvida do parágrafo 6º. Então, assim, eu acho assim que primeiro, acho que, deixa eu ver lá, o parágrafo 4º. O assento da conversão da união estável em casamento será lavrado no sem indicação de data e das testemunhas de celebração. Então, assim, essa questão da data, eu fiquei tentando raciocinar, né, até onde a informação, porque hoje, pelo menos as certidões que eu pego, elas têm as datas. Ela tem a data de quando iniciou a união, depois da conversão e até a data do casamento. Então, eu fiquei... se você tiver mais prática para você tentar entender... Essa questão do registro, ele só vai contar, de fato, quando foi registrado. É como se fosse... A conversão é o registro. A conversão. Então, assim, é uma nova etapa, entendeu? A união estável é uma coisa, o casamento é outra, apesar que, de fato, eles têm os mesmos direitos. Porém, é um novo registro. Então, não tem como você retroagir uma data mediante a um casamento. Se você quer manter a mesma data, você mantém a união estável. Entendeu? Então, mas assim, depois que eu faço a conversão... Depois que eu faço a conversão, eu perco essa data da união estável? Não, eu tenho como comprovar ainda que existia união estável antes do casamento. Isso, entendeu? Mas eu continuo com aquela minha certidão de união estável? Não. Eu me preocupei com os bens adquiridos na constância da união estável, porque, assim, tudo bem, eu entendo que o registro a data do casamento, e isso vai continuar, lógico. Mas a falta da informação da data de quando iniciou... Mas aí é que tá, aí é onde mora o pulo do gato. No mesmo artigo, ele cita que a gente não precisa mais ter dissolução alguma sobre algum registro de casamento ou coisa do tipo. Então, se você já tem uma união estável, você não precisa fazer a dissolução dela ou a conversão. Não é obrigado a isso. Você pode manter e você pode também casar. Entendeu? Então, assim, como eu falei antes. Haverá muita dúvida na prática no dia a dia. Isso vai ser uma bagunça. De fato, vai ser. Mas é um outro registro, é uma outra situação. Então, assim, o casamento é muito mais, vamos dizer assim, mais seguro aos meus olhos, obviamente, porque ele tem como acrescentar nome, sobrenome, então tem a questão dos filhos, onde você cita os filhos, né? Até porque, Elton, por exemplo, assim, não sei se você já viu, vamos dizer assim. Você já viu alguma união estável com separação de bens? Não, né? Eu já vi. Já, gente. Eu não. Eu já peguei uma escritura e aí a gente ficou pirada lá no cartório. Por quê? Porque é interessante. A mulher ela fez a declaração da união estável e ela declarava que naquela união estável ela era totalmente sem comunicação de bens. Eles fizeram uma declaração e eles fizeram um contrato, um pacto, uma escritura declaratória, dizendo que durante aquele período ele era sem comunicação de bens, era totalmente sem comunicação de bens. E quando eles casaram... separação de bens. Isso. E quando eles casaram, eles optaram pelo registro da comunhão parcial. Menina, que rolo que foi. Porque quando eu peguei um bem, aonde a gente, acho que se eu não me engano, ela estava dando garantia, o imóvel, eu não sabia se eu pegava ela e eu colocava ela como para assinar, como ortogante também, como devedora. No final das contas, eu coloquei ela para assinar como anuente,
porque o imóvel era só dele, porque foi adquirido na época da união estável, porém, ele era casado, porque o documento já estava casado, e para os atos de alienação, aval e tal, precisa da ortoga do cônjuge. Então, eu fui lá e coloquei ela como assinando como anuente. Mas, menina, pensa numa confusão na minha cabeça, porque na época da união estável eles declararam que eles não tinham comunicabilidade. O que pode acontecer é sempre levar em consideração a data, o que está valendo hoje, né? Então, se está valendo hoje o casamento com a comunhão, então ela vai ter que anuir, né? Foi essa a lógica que você chegou no final? Eu acho sim, com certeza. Foi essa lógica que eu concluí na época. E não tinha nem ainda essa previsão de artigo mesmo. A gente trabalhava com os provimentos. Outra coisa também que eu fico confusa aqui, e aí lógico, que eu entendo que a prática dos cartórios vão ter que analisar essa questão antes de fazer uma conversão, antes de fazer o registro de casamento, por exemplo, uma pessoa que vive ali em união estável de tanto e tanto período, que não declarou nenhum regime, que eles vão fazer a comunhão parcial de bens, e eles vão lá e eles decidem casar dali para frente na separação total de bens, na não comunicabilidade. Então, aí vai ter que ser relevante verificar quais os bens adquiridos nessa união estável, porque aí eles vão comunicar, e a partir do momento que eles vão casar, eles já não vão comunicar. Então, essa coisa assim, é muito importante a gente... Por isso que eu acho importante data. Eu sou muito vidrada em data. Então, quando o código fala para mim que não constará do assento de casamento convertido a partir da união estável, a data do início ou período de duração da união estável, salvo no caso de prévio procedimento de certificação eletrônica da união estável realizado perante o cartório de registro de imóveis, isso me deixa confusa, porque aí eu vou precisar de um provimento me explicando isso. Estou pensando aqui agora numa situação aqui do cartório, aqui do escritório também, pois tem um cliente também que na época eles constituíram um holding na família e o advogado à época orientou ele que ele não podia casar, ele não poderia casar. Então, ele está vivendo hoje em união estável sem nenhum contrato de união estável também. Então, ele está como solteiro. E eu acho que isso é mais prejudicial a ele do que um casamento com separação de bens. Então, agora a gente está exatamente nessa. Então, eles já têm aí 10 anos de união estável, que eles casaram na igreja e não casaram no civil. E agora, eu estou agora com essa questão inteira deles ali, da família deles, dessa holding deles e tudo, e eu oriento que eu acho que é o caso deles fazerem o casamento com separação de bens. Então, é exatamente essa situação. Eles têm essa união estável e eles vão agora casar com separação de bens. Não vai constar, e eu acho que não vai ter prejuízo eles não constarem a data da união estável que eles tinham, entende? Porque ela vai ser herdeira dele do mesmo jeito. Agora, se eles quisessem discutir os bens que eles adquiriram na constância desses 10 anos de união estável, que regia, em tese, né, a comunhão parcial de bens, que é a regra no nosso ordenamento jurídico, já que não tem nada previsto, prevendo algo em contrário, né, não tem nem separação nem comunhão. Se a gente quisesse discutir aí esses bens adquiridos na constância dessa união, ok, mas como a gente não vai discutir, porque eles não estão separando, eles só vão agora casar com separação de bens e ela vai continuar sendo herdeira dele como um todo, eu não vejo prejuízo. O que vocês acham? É porque, assim, às vezes vem uma questão do entendimento também do próprio advogado em cada caso. O pacto, você consegue unir os regimes. Então, o ideal é que quando você for fazer um registro, por exemplo, de imóveis, quando você use o pacto, é que você tenha um entendimento muito bom sobre essa questão dos regimes, para que você não se atrapalhe. Porque o advogado aí, nesse caso seu, ele pode estar, de fato, atrapalhando um pouco o lado dele, porque poderia casar, né? E agora está preso porque existem tais situações aqui, eu acho é melhor não casar, sabe? É meio complicado. Então, você tem que analisar os outros termos para que você possa dar uma segurança maior para o teu cliente e você não acabe prejudicando durante o tempo.
Você imagina há quanto tempo ele deve estar casado aí com essa, né, vivendo com essa pessoa e não pode casar. É bem complicado, e tem que ter uma análise muito, muito criteriosa, porque... E também qualquer coisa que vai, vamos dizer, você tem que deixar bem claro, olha, porque hoje, a gente sempre olha, eu olho para o cliente, eu falo assim, ó, hoje vocês não estão querendo separar, hoje vocês estão de boa, hoje tá tudo certo em vocês, mas amanhã pode haver essa situação, entendeu? Veio um cliente para mim que ele está casado, e assim, ele adquiriu um imóvel com outra pessoa na época, teve a partilha desses bens, ele ficou com esse imóvel só para ele, e atualmente esse imóvel não comunicava com essa nova esposa. Porém, ele estava fazendo 1000 melhorias nesse imóvel, muitas melhorias nesse imóvel. E eles vieram para regularizar esse imóvel e colocar somente no nome dele, com a menção de que não comunicaria esse imóvel, utilizando o 1659, dizendo que aquele imóvel tinha sido subrogado de um outro bem, tinha vindo de outro bem totalmente particular. E aí eu expliquei para ela o seguinte, eu falei, olha, quando você vai fazer uma escritura hoje, porque a gente está fazendo escritura hoje, você vai colocar essa informação, o que vai acontecer? Você vai ter que entender que hoje o imóvel está sendo negociado hoje, porque está sendo regularizado hoje, a escritura está sendo feita hoje, vai ser a data da escritura, compra e venda, porque o imóvel não estava no nome dele. Então, hoje, em tese, comunicaria com você esse bem. Então, se você quer que eu coloque uma cláusula para declarar que esse imóvel não é seu e você concorda com ele, você tem que entender que vai ter melhorias, já teve melhorias nesse imóvel, vai ter outras situações que isso, na regra, no direito civil, comunica com você. Então, eu deixei bem claro com ela, chamei ele, conversei com ele era meu cliente, não ela. E aí eu peguei e falei assim, ó, independente, se ele vier a falecer, você entra como herdeira, porque ele vai ser um bem particular e você entra como herdeira. Você quer realmente isso? E aí, eu falei para ela, hoje vocês estão bem, mas amanhã você vai separar e você vai ter que entender que você não vai ter direito a esse imóvel, porque você está declarando que ele está subrogando esse imóvel. Você vai querer mesmo? Aí ela pegou e falou assim para mim, bom, eu quero. Então, assim, aí eu acabei fazendo o que ela queria, mas deixei bem claro os riscos, até mesmo se ele viesse a falecer e se ele viesse separar. E o incrível é que o quanto essa questão financeira ela muda bastante a cabeça, principalmente de quem está interessado a registrar o casamento, coisa do tipo. A gente teve um exemplo aqui com um cliente nosso, um cliente muito forte até, e ele casou, fez o pacto nupcial, né, para registrar os imóveis direitinho. E aí, ao final, já depois de casado, já depois de registrados os imóveis, tudo certinho, no nome deles, ele nos contatou dizendo que tinha um imóvel dela que ele desconhecia e que estava devendo, assim, horrores. Já estava para leilão e a dívida era enorme. Óbvio que ele tinha condição de pagar, mas foi interessante ver aquela situação, porque você imagina qual seria a intenção dela se ele não pagasse, vamos dizer assim, se perdesse de fato aquele imóvel. Imagina a situação, vamos colocar aqui, houve quase R$500 mil só de multa no todo, de juros, enfim. Então, assim, a gente fica olhando certos pontos desse artigo, mas a gente fica imaginando como deve ser difícil para o advogado analisar cada caso e tentar defender cada parte de uma futura reação, né, sobre qualquer eventual como esse, porque você fica imaginando, se ele não paga, poderia gerar uma briga dentro de casa, a dissolução nos outros imóveis seria totalmente, assim, incrível, como seria ruim para ele, porque ele tinha acabado de registrar todos os imóveis no nome dela, sabe? E em tão pouco tempo. Eu fiz o casamento dele em 2 anos. Eu falo assim, do tempo que eu teve que registrar tudo, o casamento dele foi muito rápido, né? Coisa de 30 dias. Mas eu falo assim,
é tanta coisa para que você analise de uma forma muito criteriosa para o teu cliente, para que ele não possa sofrer nada futuramente, e é essa a preocupação, que você fica olhando assim, cara, é difícil para a gente analisar cada caso de uma forma, sabe, futura, e o cliente A gente tem que entender bem assim, né? Como advogado, quem que a gente representa ou o que que a gente quer proteger. Então, nesse caso, por exemplo, que eu estou falando ali do casamento, da conversão da união estável, infelizmente, tipo, eu estou protegendo quem? O patrimônio daquela família que independe da esposa, entendeu? A esposa agora que está se agregando à família, né? Então, nesse caso em específico, o advogado, à época, orientou que não era para casar, que não podia casar. Então, ficou essa união estável sem nenhuma. E eu acho que é pior. Então, tipo, se hoje eles se divorciarem, ela vai ser meieira de tudo o que está no nome dele, entende? Não é pior para o patrimônio? Então, do que a gente está falando? Eu estou falando da proteção do patrimônio, né? Nesse sentido. Então, o que esse advogado pensou na época, né? Se ele estava constituindo a holding para proteger o patrimônio dessa família e um dos membros casou, ele não deixou casar e nem estabeleceu o regime da separação de bens. Então, qual que é o sentido dele fazer uma holding? Entende como ficou meio... Gente, é muito importante a gente saber detalhes tanto da união estável. E eu acho assim que é engraçado que igual eu falei, a área imobiliária, quando a gente fala assim, a sua área imobiliária, não, a gente vai precisar ir para a área familiar, a gente vai precisar ter ali todas as questões de sucessão. Então, o direito de família, o direito de sucessão e o direito imobiliário, eles estão muito ligados. O empresarial, né? Também. O empresarial também é da empresa, né? Isso. Então, eles são muito ligados. Então, eu sempre, assim, principalmente quando tem uma questão muito específica, eu faço parceria, porque assim, eu sou bem da área imobiliária. Lógico que eu tenho conhecimento nas outras áreas, que a gente tem todo o conhecimento, porque a gente fez a faculdade, mas tem coisas que a gente busca parceria com alguém que tem especialidade nesse assunto. Eu peguei um inventário, e, na verdade, eu peguei uma negociação, não era um inventário em si. Era a pessoa faleceu hoje, as famílias estavam negociando, e ele precisava de uma advogada para representar ele na negociação. E eu lembro como que assim, o que a advogada da outra parte estava falando para o meu cliente era totalmente inverídico. E se ele não tivesse com uma advogada, ele iria acreditar. Por exemplo, o pai dele tinha uma madrasta, né? E o pai dele tinha convivido há mais de 40 anos com essa madrasta. Eles não tiveram filhos, mas ela teve muito tempo com ele e não tiveram filhos. E aí, ele faleceu e ela tinha imóveis que foi adquirido na união estável, imóveis só dela, tipo uns 5 imóveis no nome dela, e ele, o senhor, eles eram sócios, a madrasta e o senhor, eles eram sócios na empresa. A empresa tinha mais, tipo, 3 imóveis. Quando a advogada veio falando, ela simplesmente falou, olha, o que o seu pai tem é esses imóveis da empresa, essas dívidas. Então, ela apresentava os imóveis da empresa e ela apresentava a dívida. E aí, como eu já vou para uma negociação meio esperta, então eu fiz a busca de bens em nome dela. Eu não fiz a conta bancária, eu não tinha como ter acesso às contas bancárias dela, mas eu fiz a busca de bens dos imóveis dela. E aí, eu lembro que na negociação eu falei assim, tudo bem. E eu não desmascarei a advogada na frente, mas eu falei assim, olha, eu quero saber se... Eu não falei que eu já tinha visto que tinha, mas eu falei assim, olha, eu quero saber, e eu preciso que a senhora me apresente uma busca de bens dos últimos 40 anos em nome da sua cliente e em nome do meu cliente separadamente. Então, tipo assim, meu cliente, o cara que faleceu, que é o pai dela, o falecido, poderia também ter bens só no nome dele, fora da empresa. Então, vamos fazer essa busca para ser justo da gente apresentar tantos os bens no seu nome, como no nome dele, e também da empresa dos últimos 40 anos, porque existiu uma união estável aí. E ela ficou muito brava, a advogada ficou muito brava,
Porque ela falou assim, não tem nada a ver, você não tem que mexer nos últimos 40 anos, você tem que ver o imóvel que está no nome da empresa, que é o nome dos dois. Eu falei, não, tudo bem, mas eu preciso analisar a união estável. Se tinha 40 anos de união estável, o que foi adquirido na união estável? Porque a regra da união estável é que é o comunhão parcial de bens. Então, ainda que ele seja falecido, pode ser reconhecida a união estável, dissolvida e verificado o que é desses patrimônios. Menina, ela ficou muito brava porque eu fui mexer nessa questão dos bens adquiridos na união estável. No entendimento dela, eu não precisava mexer, porque eu só teria que olhar o patrimônio que foi adquirido comum na empresa. Então, é importante que a gente saiba para a gente defender também os clientes. E você compor isso dentro da empresa, se possível, obviamente, ou se não você não conseguir compor, você abrir parcerias para que você possa ter, de fato, essa análise mais criteriosa para uma defesa atual e futura do teu cliente. Com certeza. Porque, imagine, se esse meu cliente tivesse feito uma busca antecipada, que ele já chegou já com os imóveis, então, assim, não, eu vou casar, eu quero só isso, é só isso que eu quero, tá bom. Então, assim, às vezes você quer propor o cliente a uma busca minuciosa, um produto a mais, e às vezes ele não quer, porque ele acha que ele vai, porque eu vou estar gastando mais. De fato, não é interesse, a gente está defendendo de um problema futuro e que, né, pode dar um prejuízo maior. Então, compor a empresa com outras pessoas, e aí é o que quem de fato aqui é estudante de direito, quem é advogado e quem está na área, o interessante, de fato, quando você abre um escritório e não você apenas unificado no teu nome, é você compor com outros advogados para que em cada causa um possa opinar. Na sua área, o que é que você entende, o que é que você pode trazer para cá como benefício atual e futuro, sabe? Então, assim, essa proteção futura conta muito, conta demais, porque lá na frente, se houver alguma coisa e teu cliente for conseguir ser resguardado por conta daquele contrato que você, né, destrinchou, ele vai dizer assim, poxa, o advogado pensou em tudo, não pensou só no agora, pensou em tudo. Então, é sempre bom pensar dessa forma. E outra coisa que eu também já peguei, e assim, foi muito confuso, e aí eu já olho para o aspecto de analista, eu peguei um pacto, uma escritura de união estável mista, e depois a pessoa casou e fez um pacto antinupcial misto. Como assim, Franciele? Lá na união estável, ele declarou que ele vivia em união estável sobre o regime da comunhão de parcial de bens, com exceção do imóvel tal, adquirido, coisa que vai ser totalmente incomunicável. Gente... A bagunça! Ó, bagunça! Dentro de uma união estável, porque a pessoa pode declarar ali o que eles estão de fato, vira um contrato onde eles vão estipular. E aí, pra você ter noção, eles estipularam até que um valor que a mulher tinha, tipo assim, a mulher tinha na conta um valor de 150 mil, que era dela, ela ia comprar ainda na união estável, com esse dinheiro, um imóvel, e esse imóvel, ele não iria comunicar porque esse dinheiro estava na conta dela e era um bem particular. Então, eles colocaram todas essas informações na união estável. E quando casou, efetivamente, eles fizeram um pacto e esse pacto era misto. Era misto em estipular que o regime que eles eram casados... Olha só, eles eram casados em comunhão parcial de bens. Eles casaram sobre o regime de comunhão parcial de bens e mesmo assim fizeram pacto. Porque pode fazer pacto. Um pacto antinupcial, ainda que seja... Não é obrigatório, porque só é obrigatório nos outros regimes, não no comunhão parcial de bens. E eles fizeram um pacto, aonde eles estipulavam que eles eram casados com comunhão parcial de bens, mas quanto àqueles imóveis que foram adquiridos na união estável, já tinha se estipulado que não iria comunicar. Então, assim, ficou bem complexo. E aí, o que eu mais achei estranho foi porque eles poderiam ter colocado, na minha visão, eles poderiam ter colocado no regime de bens ou o regime misto ou o regime de aquele final de aquesto, sabe? Aquele final que aí seria mais ou menos isso. Mas não, eles estipularam comunhão parcial de bens
e fizeram um contrato de pacto antinupcial com essas Bem regras. por bem. Então, assim, fica bem confuso, porque imagina só, uma pessoa que não tem conhecimento desse pacto, tá? Ela pega, inclusive, gente, se eu não me engano, também tem um pacto de um registrador aqui de Campo Grande, um registrador que ele é casado nessa situação, comunhão parcial, e ele tem um pacto declarando alguns bens também. É bem legal isso. Mas aí, vamos dizer, eu sou advogada. Eu pego aqui uma certidão de casamento declarando que é casado com comunhão parcial de bens. Depois de muito tempo. Como que eu vou saber que essa pessoa tinha um pacto, gente? Aí a minha cabeça vai a mil. Como que eu vou saber? Se a pessoa não declarar para mim, eu vou fazer um divórcio, eu vou fazer a busca de bens no nome da pessoa e eu vou fazer um divórcio pelo regime de comunhão parcial de bens sem pesquisar se tem pacto ou não. Porque não é obrigatório casar fazendo um regime de comunhão parcial de bens um pacto. Então, assim, se a pessoa não fala isso para mim, porque às vezes a pessoa acha que o advogado tem que descobrir tudo, né? Não fala detalhes. Como que eu vou saber disso? Então, assim, são coisas que eu acho que deveria, lá na certidão de casamento, se tem ciência que tem um pacto, ainda que seja regime de comunhão parcial de bens, tem que estar dizendo ali naquela verbação que foi feito uma escritura de pacto no livro tal, folha tal. Mas eu acho que aí só senão aí ia começar a misturar as coisas. Eu acho que o problema é o seguinte: não há uma unificação dos dados e aí é o que complica de fato. Porque se a gente consegue, por exemplo, filtrar, óbvio que isso seria de uma forma mais criteriosa para que essa informação não tivesse disponível para todo mundo. Mas eu falo assim, se fosse algo registrado eletronicamente e que a outra parte que foi casada tivesse acesso, ainda vale. Caso contrário, eu acho muito complicado, porque se misturar registro civil com registro imobiliário, escritural, então assim, não dá. Eles não querem isso, é muita informação, não tem como, entendeu? A gente ainda vai lutar muito sobre isso, mas acho que é meio impossível acontecer. O pacto, ele servirá, de fato, para defender as duas partes, mas é o que eu falo, você tem que analisar muito bem o contrato que você está fazendo para que você possa dar uma defesa muito boa para o futuro, agora e para o futuro, para que ele não se sinta lesado em nenhum momento. Sim, mas é muito legal a gente entender que dentro de um pacto antinupcial a gente pode fazer acordos aleatórios que a gente nem imagina, né? Eu já vi aquela menina mesmo, que eu não sei se... Eu até vi ela num programa, né? Acho que num programa aí de domingo, ela falando que ela fez um pacto antinupcial falando que o marido dela ia lavar louça todos os dias. Então, assim, é coisa que a gente pode colocar o que a gente quer, né? Então, fica meio aleatório. Aí, voltando ali no artigo 70, você frisou muito bem essa questão de sua residência. E é isso, aí a gente volta para o princípio da territorialidade, né? Então, aonde eu vou ali ingressar com o pedido da conversão da minha união estável em casamento? No local da minha residência. E é importante a gente mostrar, né, que aqui ele vinculou um princípio de circunscrição, um princípio de territorialidade para o ingresso da conversão da união estável. Outro ponto que eu acho bom a gente relembrar, que do mesmo jeito que ele trouxe para a regra do casamento, que a procuração, para uma pessoa ser representada perante o casamento, a procuração tem que ser pública. Assim como no casamento, a conversão da união estável tem que ser pública. E, mais uma vez, o próprio código veio ali e colocou um prazo para essa procuração. Porque, assim, eu não sei vocês, mas é muito discutível isso no cartório, principalmente na questão de análise. Quanto tempo que eu devo aceitar uma procuração? 90 dias? 30 dias? É uma procuração específica para aquele ato? 1 ano? Se eu coloco que a procuração tem validade de 1 ano, para venda, alienação, quanto tempo ela tem que ser
atualizada perante uma análise do título. Lá no cartório, por exemplo, a gente devolvia direto para pedir para a pessoa atualizar a procuração. E muitos advogados, às vezes, brigavam. Gente, mas é uma procuração específica. Por que eu tenho que atualizar? Ela é válida por 1 ano. Porque a qualquer momento a pessoa pode revogar. Ela pode revogar. Então, se ela é um ato que ela pode ser revogada, ela tem que ser vistoriada. E aí, eu falo assim, não é só com 30 dias, é até menos. Mas 30 dias foi o que o legislador impôs para que essa procuração ela fosse atualizada dentro de 30 dias. Tem um programa que é o Senzec. Eu não sei se vocês têm acesso. Vocês devem ter, geralmente, testamento? Não? O Senzec, para análise de testamento, alguma coisa desse sentido. O Senzec, quando você joga ali a procuração, aparece lá no cartório, né? Eles têm acesso, aparece se essa procuração ela é válida ou ela não é válida, ou ela tem algum pedido de revogação. Então, assim, é importante que a gente peça para o cliente sempre trazer atualizado esses documentos para que essa procuração em qualquer ato de negociação ou de conversão ou de qualquer outra coisa, ela verifique se está validado ou não, se está atualizado ou não. Você tinha citado aquela questão da residência, né? O ato teria que ser registrado na região. Isso, o que acontece? Muita gente escritura, às vezes, em outro município, porque é mais baratinho, ou é porque, né? Não sei se não sei se tem essa prática aí, mas aqui em Alagoas tem muito. Na capital tem os emolumentos, né? Tem a tabelinha lá, já direitinho. Mas o meu amigo, que é tabelião lá do interior, lá do Café do Judas, ele faz um precinho para mim. Eu não gosto de fazer isso porque traz uma certa insegurança para o contrato, uma certa insegurança para a juntar a documentação. Eu não gosto de fazer isso mesmo. Eu passo o valor, o cliente vai pagar e acabou. E aí, é justamente para que não aconteça esse tipo de coisa. Você imagina, não tem um registro eletrônico, não tem uma busca, né? Fulano tem união estável em tal canto. Posso ter 10 união estável? Posso. Porque não tem registro nacional. Então, assim, não tem uma numeração de cédula, porque o casamento tem a numeração. Não é só livro folheteiro, mas ela tem uma série. Você pegar uma certidão, deixa eu pegar. Ela tem uma matrícula por inteiro. Não sei se vocês vão dar para ver aqui, mas essa numeração aqui, ó, todinha aqui, ela tem como ser reconhecida logo de cara. Tem como ser pesquisada, né? Então, assim, como é que você vai pesquisar uma união estável se de fato ela não tem esse sistema de segurança? Então, é mais fácil você identificar se a pessoa mora e ela precisa registrar lá na região dela. Então, fica mais fácil para você pesquisar, né? Então, abre, de fato, essa questão e amarra do que você deixar uma coisa vaga e você poder registrar em qualquer lugar. Então, essa questão da residência, ela veio mais para isso, para amarrar a questão do registro de onde você pode fazer a busca. Uhum. E aí, eu quero voltar a lembrar vocês o seguinte. Agora, por exemplo, assim, a escritura de união estável, a escritura declaratória de união estável, ela era feita em todos os cartórios de nota, certo? Agora, os registros civis, eles podem fazer, certo? Até então, eram os cartórios de nota. E aí vem o que o Elton falou, que é muito importante. Uma pessoa poderia ter lavrado uma escritura de união estável em um cartório totalmente aleatório, e isso só ficar entre eles, porque é um contrato entre eles, né? Não ficar público. E quando a gente vai lá, porque aí a gente está falando de outro instituto, que é a conversão da união estável em casamento, e isso entra na regra que é a mesma do casamento, que é a mesma da residência, que é o princípio da territorialidade. Então, onde eu devo casar? Aonde eu tenho residência fixa.
onde eu comprove ali a minha residência, e isso é importante. E também eu achei muito legal esse negócio de o cartório de registro civil poder agora também fazer a escritura, fazer a declaração da lei de união estável. Por quê? Porque agora não acho que fica melhor isso, Helder. Eu acredito que vai vir o provimento, que também eles vão ter que fazer essa codificação da união estável ali. Sei lá, um número de série, alguma coisa que agora com o SERP, hoje, gente, eu acho assim que o SERP vai ser justamente para a gente encontrar eletronicamente, e como vai estar ali todos os cartórios em um só sistema, cartório de títulos e documentos, cartório tal, vai ser mais fácil a pesquisa, porque a gente vai ter englobado ali tudo junto. Então, eu acredito que vai ser inovador esse modo da gente pesquisar e localizar, ainda que em outro cartório, uma situação ali da pessoa. Eu acho muito interessante isso, essa unificação dos cartórios em um sistema só. Uhum. O próprio selo de reconhecimento de firma, ele já identifica isso, né? Ele já é codificado, então a ideia é que os próprios cartórios eles façam essa busca, ela não é pública, então nem eu, nem o advogado, ninguém, apenas eles provavelmente têm esse campo de busca, então tem como encontrar onde foi feito esse reconhecimento, mas é uma coisa ainda para se amarrar bastante. Então, esse selo que é gerado, ele já é um início. Então, pode ser que a coisa realmente melhore ao longo do tempo. Ele gere esse número eletrônico para que a gente possa se tornar público, de fato, e ser encontrado caso a pessoa tenha. Mas aquela coisa, e os registros antigos? A gente está trabalhando com registro antigo, e aí? Vão ser numerados também? Né? Então, assim, tem muita coisa ainda a ser implantada, mas acho que vai dar certo. Aproveitando... Quer falar, Fran? Não. Aproveitando o gancho que a gente está falando sobre como é que não é o registro do assento, né, do reconhecimento da união estável, eu vou partir para a leitura do artigo 94A, que fala quais são, como é que tem que ser feita essa escrituração, o que tem que conter ou não, né? E aí também a gente já finaliza a questão da união estável, e aí a gente parte no próximo encontro para o assunto de pessoas jurídicas dentro do registro civil, tá bom? Vamos lá. Artigo 94A. Os registros das sentenças declaratórias de reconhecimento de dissolução, no caso judicial, bem como dos termos declaratórios formalizados perante o oficial de registro civil e das escrituras públicas declaratórias e dos distratos que envolvam união estável, serão feitos no livro E do Registro Civil de Pessoas Naturais, em que os companheiros têm ou tiveram sua última residência, mais uma vez frisando isso, né? E dele deveriam constar a data do registro, igual na certidão de casamento, né? Nome, estado civil, data de nascimento, profissão, CPF e residência dos companheiros, então a qualificação bem completa também. Nome dos pais dos companheiros, idem na certidão de casamento, né? Data e cartório em que foram registrados os nascimentos das partes, seus casamentos e uniões estáveis anteriores, bem como os óbitos de seus outros cônjuges e companheiros quando houver. Olha só que inovação isso aqui, né? Data da sentença, do trânsito em julgado da sentença, vara, nome do juiz que a proferiu quando for o caso, nos casos judiciais. Data da escritura pública, mencionados o livro, página e o tabelionato onde foi lavrado o ato, quando se tratar de união estável extrajudicial administrativa. Regime de bens dos companheiros, nome que os companheiros passam a ter em virtude da união estável, ou seja, se eu quiser adotar o nome do companheiro, posso colocar na certidão ali do reconhecimento. Parágrafo 1º. Não poderá ser promovido o registro no livro E de união estável de pessoas casadas, ainda que separadas de fato, Fran, aquilo que tu comentaste, ainda que separadas de fato, exceto, então, pode ser, né, feito registro, quando elas estão separadas judicialmente ou extrajudicialmente, ou ainda se a declaração de união estável decorrer de sentença judicial transitada em julgado.
Parágrafo 2º. As sentenças estrangeiras de reconhecimento de união estável, os termos extrajudiciais, os instrumentos particulares ou escrituras públicas declaratórias de união estável, bem como os respectivos distratos lavrados no exterior, nos quais ao menos um dos companheiros seja brasileiro, poderão ser levados a registro no livro E do Registro Civil de Pessoas Naturais, em que qualquer dos companheiros tem ou tenha sido sua última residência no território nacional. Olha que legal. Parágrafo 3º. Para fins de registro, as sentenças estrangeiras de reconhecimento de união estável para os termos extrajudiciais, os instrumentos particulares ou escrituras públicas declaratórias de união estável, bem como os respectivos distratos lavrados no exterior, deverão ser devidamente legalizados ou apostilados e acompanhados de tradução juramentada. Os critérios aqui eles são bem parecidos, né, com o do casamento civil, e cada vez mais a questão da especialidade, né, da especialidade dos dados está presente nos critérios de lavratura de assentos e de atos de registros públicos. Alguém tem algo mais a comentar? Então, desse artigo aí é muito importante que né, eles já fizeram até mesmo a inclusão de caso essa pessoa ela seja uma pessoa estrangeira. Eu achei muito, muito interessante. Lógico que eu ainda acho que vai ter que ter um provimento específico ali para explicar alguns detalhezinhos, né, do estrangeiro, que a gente vai ficar meio, sei lá, confuso na hora de praticar uma sentença declaratória ali. Porque muitas vezes, até mesmo, eu tenho um caso aqui de uma senhora que ela é de fora, que ela tem pouquíssima documentação, e aí o consulado de lá não disponibiliza, e aí fica a gente tentando, e isso não vai mudar, né, a situação dos bens dela aqui, da união estável dela aqui. Então a gente vai ter que ver umas outras, assim, eu acho que vai ter que ser regulado melhor, até mesmo quais documentos, e até mesmo se a pessoa já tem a naturalidade dela formalizada aqui perante o Brasil, ela já tem quanto tempo de residência. Então, não sei se alguns requisitos vai envolver um ou outro, sabe? Então, a gente fica confusa nesses pontos. Mas é isso, o próprio artigo 94, ele se auto-explica, né? Que os documentos eles têm que ser bem acertados. Eu não sei se vocês tiveram muito impacto aí na região de vocês, o provimento 61. O provimento 61, ele falava, não sei se o provimento 61, ele falava das qualificações, que todo requerimento ele tinha que ser qualificado com toda aquela parte de filiação, de e-mail, de telefone, do mesmo jeito que tem a previsão no CPC para uma petição inicial. Então, assim, há um tempo, desde aquele provimento, que o cartório já vem, né, trabalhando com qualquer documentação apresentada perante ele, tem que vir completo. Então, até mesmo um simples requerimento, a gente devolvia se não tinha uma filiação, se não tinha uns dados. Isso acho que é importante, porque aí vai a unificação das informações. O cartório vai ter um cadastro completo daquele requerente. Então, já tinha lá a informação se ele declara ou não que convivia em união estável, já tinha informação de filiação, de nome, de e-mail. Então, assim, muita coisa já está ali se concretizando para que os dados, as informações das pessoas já estejam em um único arquivo. Mas é justamente por isso que os registradores eles se privam tanto quando a documentação é estrangeira, tá? Por isso que ela deve ter, de fato, deve ser apostilada para que ela possa ter validade aqui no Brasil. E ela precisa ser atualizada dentro dos últimos 60, tem até tabelião que aceita até 90 dias ainda. Mas, assim, essa questão é justamente por uma questão de segurança dele. Você imagina. Isso a gente tem nós, no Brasil, tem uma norma, e lá fora não tem. Aí você vai solicitar, por exemplo, um documento. Pronto, eu estou fazendo um casamento
de uma brasileira com um americano. Ele é de Ohio. E aí o que acontece? É super difícil hoje para você solicitar não existe uma segunda via, existe uma reimpressão. É bem complicado como é que pedem lá. Mas, enfim, não vem datado dizendo assim, uma segunda via. Só vem uma data embaixo dizendo que foi impresso naquele dia. Mas o que acontece? Você, para solicitar esse documento, você precisa de uma pessoa autorizada para que você emita esse documento. Aqui não, qualquer pessoa consegue emitir uma segunda via de nascimento. Então, são critérios diferentes, de países diferentes, que tornam difíceis o nosso trabalho. Mas a gente tem que entender que isso é uma questão de defesa do próprio registrador, para que ele não possa incluir informação, assim, qualquer, entendeu? Então, Com certeza. Com certeza. Não, eu acho assim, quando esse provimento chegou, ele foi muito criticado, porque foi lá em 2017. Eu até mandei no grupo, tá, gente? Provimento 61, que era atos aleatório, requerimento, às vezes a pessoa ia verbar uma construção, uma coisa que não dependia muito da qualificação dela, e ela colocava ali o ABITS, a CND do INSS, o ART e o requerimento, pedindo que o registrador fizesse, e muitas vezes a gente acabava devolvendo por conta de uma qualificação. Era até ilógico. Gente, você vai devolver um requerimento de construção por causa que o requerimento está sem uma filiação. E aí as pessoas ficavam muito bravas. Mas é uma questão de adaptação. A gente precisa se adaptar, que o novo requerimento, que qualquer pedido que você ingressar perante o Poder Judiciário ou perante os cartórios, as serventias extrajudiciais, ela tem que ser completa. E até mandei aí o provimento 61 para vocês verem que ele já previa ali que tem que ter o nome completo de todas as partes, vedada a abreviatura. Muitas pessoas acostumam colocar abreviado o nome, então ali era vedado. A nacionalidade, o estado civil, a existência ou não de união estável, filiação, profissão, domicílio, residência, endereço eletrônico. Então, isso já vem um quê de adaptação para um novo sistema. Por exemplo, agora no SERP, esse arquivo de informação que o cartório já está procedendo das partes, ele vai ser incluído no SERP. E aquilo que eu te falei, de um órgão, a gente sempre vem falando, de um órgão ligar ao outro os dados. E aí também a importância de você falar para o seu cliente. Tudo que você declara, até mesmo num simples requerimento, você tem que tomar cuidado, porque essas informações elas vão ser batidas. Uma hora ou outra elas vão ser batidas. Então, você vive declarando que você não convive em união estável. Quando você precisa reconhecer essa união estável, vão falar, poxa vida, mas eu tenho 1000 documentos aqui que você declara que não vive em união estável. E hoje você quer declarar uma união estável que você declarou que você não tinha. Então, são coisas que é bom você alertar o cliente. Qual é o risco de você declarar que você vive em união estável? Então, assim, o que você quer? A gente fazer esses questionamentos para o cliente é muito importante. O que você quer? O que você quer esconder? O que você quer esconder é melhor do que você está querendo lá na frente, o que pode te prejudicar? Porque, às vezes, uma mulher está fazendo um requerimento, ela vive ali em união estável, que aconteceu com uma cliente minha até mesmo, ela vivia em união estável um monte de tempo com a pessoa, ela nunca declarou, ela nunca se condiz, ela sempre, pelo contrário. Ele já fez várias vendas imobiliárias durante a união estável, sem ela participar, porque ela simplesmente não declarava. E o dia que ela chegou para pedir o divórcio para poder declarar, ela falou para mim, olha, já foi essa semana mesmo, ele vendeu 3, 4 imóveis nossos, mas eu declarava que não era nosso. Falei, lógico, a gente pode, né, pedir uma ação judicial para que esses bens venham a ser, mas ele já foi vendido. Olha só, o interesse do terceiro comprador. Então, você não se autodeclarou, você não pediu para que... Peraí, deixa eu declarar que eu convivo em união estável com você e eu assinar anuindo essa venda. Então, as pessoas têm que entender que depois você buscar o judiciário por uma coisa que já está feita, você vai acabar buscando um dano, uma coisa que te prejudicou, não. Mas aí você não vincula a propriedade, o direito real de um imóvel que você poderia ter vinculado se você declarasse.
Então, é importante, né, que as pessoas pensem isso. Então, eu sempre falo isso para os clientes. Tanto é importante que, ao contrário senso, eu também falo. E, às vezes, até minhas clientes se assustam com as minhas perguntas. Essa semana, eu fui intermediar uma negociação, o imóvel era totalmente irregular. O imóvel, na verdade, ele tinha sido comprado através de um contrato de gaveta pelo pai dessa minha cliente. Então, já era um imóvel que estava no patrimônio da minha cliente há muito tempo, entendeu? Aí, por não ter regularizado no nome do pai dela, o comprador, o proprietário do imóvel, perante a matrícula, foi lá e passou uma procuração direto para que ela regularizasse no nome dela. Aí eu falei para ela, olha, porque o pai dela já até morreu, tudo. Eu falei, beleza, você está com plenos poderes do proprietário registral que está na matrícula para transferir esse imóvel direto para você, ou seja, pode fazer uma compra e venda direto para ele e para você. Foi o que foi feito. Só que ocorre que esse imóvel ele é totalmente incomunicável. Você adquiriu do seu pai antes da união antes de qualquer relacionamento com esse cônjuge. Só que quando você vai fazer uma compra e venda hoje, e aí você não vai declarar essas informações de que era do seu pai, tal, porque aí você teria que fazer um inventário e aí vai te ter outras questões. Você entra um bem no seu patrimônio agora e esse patrimônio comunica. E essa mesma cliente foi uma cliente que, há um tempo atrás, me procurou porque o marido dela estava num relacionamento abusivo, ela queria se separar. Só que ela não se separou. E aí eu falei para ela, olha, presta atenção, você está entrando no patrimônio de vocês, esse imóvel vai ser comunicável, vai ser de vocês. Porque você está fazendo uma compra e venda onerosa, você está falando que é onerosa, você está declarando que vocês dois estão comprando junto. E aí, quando na separação, eu já tenho que te prever, porque esses dias você me procurou, porque de uma questão de relacionamento sua, então eu já tenho que falar para você. Ela olhou para mim e falou assim, não, eu entendo isso, eu quero. Eu falei, beleza. Então, é importante você querendo, mesmo contra a vontade do seu cliente, você ainda explicar quais são os riscos dessa falta de não declaração. Falta de não declarar a realidade dos fatos. Porque eu entendo, assim, que depois a pessoa vai me procurar por um divórcio e ela vai falar assim, ó, mas esse bem aqui, ele é totalmente incomunicável, ele foi adquirido do meu pai, nananana. Mas, gente, você teve a oportunidade de fazer isso agora, de fazer a declaração, de regularizar e deixar certinho. Você não quis. E aí, lá na frente, ele vai alegar. Não, eu ajudei ela a pagar, porque você falou que é oneroso. Eu ajudei ela a pagar. E aí vai ser mais difícil de você provar qualquer outras coisas, entendeu? É só isso mesmo. Eu queria bem pontuar essa questão da declaração. Muito bom, galera. A experiência de vocês dois é incrível, né? Eu fico aqui eu poderia só fazer análise técnica da legislação, porque eu não atuo no registro civil, somente eu só domino aquilo que o imobiliário, né, adentra no civil, né, bem básico com relação às certidões, mas a experiência de vocês aí agregou muita coisa boa para esses dois temas aí do registro civil, muito bom mesmo. Eu sou muito complicada, que eu falo assim, Thay, eu gosto de visualizar o que essa situação pode me prejudicar. Eu já gosto de visualizar, eu gosto de saber o que aquele artigo veio me trazer. Pode ser um problema e pode ser uma boa causa. Então, eu já gosto de saber isso, porque quando o cliente vem, eu já falo, vamos por esse caminho, vamos por aquilo. Então, eu já tento investigar, né? E tentar até mesmo estudar com esse olhar, o que pode ou não ali trazer uma dificuldade, até mesmo para a nossa questão, porque a minha questão não é o registro civil, é o imobiliário, é a negociação imobiliária. Mas a negociação imobiliária vai pegar tudo isso, entendeu? É muito delicado mesmo, muito delicado. Eu, quando o cliente vem que é de união estável, eu fico arrepiada. E aí a gente sempre faz toda aquela conversa, explica, né, a questão patrimonial, o que envolve, o que não envolve, porque ele não dá bola. O cliente, muitas vezes, ele não dá bola, ele não quer muito saber. Sei lá, declara assim mesmo. O cliente ele não entende o que é a união estável e os efeitos da união estável. E aí,
ali na hora ele não vai dar muita bola, ele vai dizer, faz assim mesmo, tu faz o teu trabalho. Só que, cara, se der um problema, ele vai vir no teu pescoço. Esse é o ponto, sabe? É muito complicado. A gente analisou muito essa questão na aula passada, justamente também para a gente se proteger. A gente traz muito essa defesa para o contrato, para que o próprio cliente ele se sinta defendido agora e futuramente. Mas uma coisa também é que você possa se defender de eventuais golpes, vamos dizer assim, que pessoas mal intencionadas venham trazer um registro irregular, ou ele está querendo só, sabe, querendo, enfim. Mas é justamente que você tem essa proteção para você, para o teu cliente, agora e futuramente. Eu vou falar para vocês, até uma amiga minha que advoga aqui comigo, que ela é advogada, na verdade, ela advoga, né? Eu faço mais o extrajudicial, ela advoga mesmo. Eu tenho preconceito com contrato. Toda vez que chega um contrato aqui para mim, eu já falo para a pessoa, eu cobro X para fazer um contrato. A pessoa vai lá no céu. E aí ela cobra bem mais barato, né? Eu falo para ela, então você acaba fazendo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que no contrato eu vou olhar coisas e eu vou querer colocar coisas que eu já tento analisar X da questão. E principalmente quando a pessoa vem para mim falando, eu quero fazer um contrato de gaveta de um imóvel que não pode ser vendido, por exemplo, um imóvel que é alienado fiduciariamente para um banco, para uma caixa econômica, que tem ali a cláusula específica do Minha Casa Minha Vida ou de outro programa aqui, que não pode vender. Eu já falo, isso aqui é um contrato entre vocês, mas por ser um contrato entre vocês, eu preciso colocar pontos nesse contrato de gaveta que vai te proteger judicialmente. Então, aí esses dias eu peguei um contrato que eu não gosto de fazer, mas eu pego. Eu peguei um contrato de gaveta desse tipo de bem alienado. E o comprador, acho que o vendedor, ele vivia em união estável. Só que assim, ele não declarou para mim na matrícula do imóvel, ele comprou o imóvel solteiro, a alienação fiduciária, tudo foi feito no nome dele solteiro, mas por a pessoa me procurar, quem me procurou foi justamente esse rapaz que vivia em união estável com ela, eu fui lá e coloquei a pessoa como anuente, então eu coloquei ela qualificador como vendedora e ele como interveniente anuente. E eles me questionaram, mas eu não quero que coloque ele não tem nada a ver com a situação. Eu falei, não, pode colocar ele aí como interveniente anuente, porque independente dele não ter nada com a situação, ele convive em união estável, ainda que não declarada, e ele pode ser uma pessoa que pode muito bem, mais para frente, alegar que ele não tinha conhecimento dessa venda e que ele quer o direito dele de 50% de união estável. Então, eu vou colocar assim ele como anuente, como interveniente anuente. Ou seja, ele está ciente dessa negociação. E aí também, até o comprador, que ele não é casado, mas também vive num relacionamento universal, eu coloquei a mulher dele como anuente. Aí as pessoas me questionaram, gente, mas você complica? Eu falei, não complico. Eu vou colocar os fatos verdadeiros aqui e eu vou colocar testemunhas, porque isso aqui pode prejudicar depois lá na frente. E aí? Aí sempre vai ser assim, ó, a advogada que fez foi omissa quanto a essa questão. Então, eu fico muito preocupada depois as pessoas olharem para o meu trabalho e eu deixar passar uma informação importante. Porque, às vezes, eu deixo passar informação importante porque a pessoa faz o pedido. Mas aí eu deixo bem claro para ela, eu estou te alertando que isso é importante e eu até, às vezes, faço uma declaração. Eu faço uma declaração de que todos os fatos feitos naquele contrato referente àquele serviço foram por ela solicitado daquela maneira, não tendo a advogada a permissão de analisar pontos processuais importantes que futuramente poderia prejudicar. E aí, nos termos faço ela assinar essa declaração e eu aguardo na minha nuvem ali, eu escaneio e guardo na minha nuvem ali. Por quê? Porque é uma proteção. Infelizmente, hoje, a gente tem que trabalhar com proteções, ainda que a pessoa fale, mas você está visando o problema antes do problema acontecer. Mas eu prefiro visar do que deixar ele acontecer, entendeu? É para isso que a gente serve, só isso. Exato. Eu vou encerrar a gravação agora. Acho que a gente já pode ir se encaminhando para o final.